O desconhecimento do contexto em que nasceram os textos do Gênesis gerou tensão entre o seu sentido original e as interpretações posteriores. Estas mantiveram viva e fresca a força dos relatos, mas divergem significativamente do horizonte cultural que produziu o seu sentido original. O seu estilo narrativo, com páginas magistrais na arte da narração, e a sua força antropológica denunciam um fundo cultural, literário e religioso, que deve ser tido em conta na sua interpretação, pois o que um texto quer dizer depende também daquilo que está por trás dele e que o ilumina. Fundo Cultural e Literário de GN 1:11. A descoberta das narrações das origens, a partir de meados do século XIX nas escavações arqueológicas no antigo Próximo Oriente, teve consequências decisivas para a compreensão dos primeiros 11 capítulos do Gênesis. De facto, motivos literários, temas, concessões cosmológicas, religiosas e culturais, criação de todos os seres pela divindade, o conhecimento como distintivo do ser humano em relação aos outros seres, a grandeza e os limites da vida humana, união sexual entre seres divinos e mulheres, um dilúvio, genealogias, remetem para o contexto histórico do Próximo Oriente Antigo, o chamado mundo bíblico. Embora as componentes temáticas de GN 1:11 se encontrem nas culturas e nos povos mais diversos, elas remetem mais diretamente para a Mesopotâmia, a cosmogonia 1:124a, as origens da condição humana 2:4b3:24, os antepassados pré-diluvianos 4:5, o relato do dilúvio 6:9 e a Torre de Babel 11,1. As referências à Síria e aos rios Tigre e Eufrates, 2,14, e aos reinos e às cidades de Nimerod, 10,10, e ainda a Ur e Aram, 11,31. E as listas genealógicas têm estreitos paralelos em numerosos documentos cuneiformes. Nem é de estranhar que assim tenha acontecido. Corredor de passagem obrigatória para os exércitos conquistadores das superpotências imperialistas da região, Assíria, Babilônia, Hititas e Egito. A Síria e a Palestina tornaram-se ponto de encontro, de cruzamento e de cristalização das tradições culturais e míticas desses povos que rodeavam Israel. Conhecedores desses relatos das origens então em voga e das tradições literárias que os faziam circular, tê-las usado de forma natural. Também porque partilhavam com esse mundo compreensões semelhantes e culturas afins, embora com especificidades culturais e religiosas. Os muitos textos extrabíblicos que conservam essas tradições e que agora conhecemos oferecem uma decisiva ferramenta hermenêutica para a compreensão de GN 1:11. Fundo Cultural e Literário de GN 1250. As informações históricas, geográficas e culturais implicadas nas narrações patriarcais estão relacionadas com documentos paralelos do contexto histórico do segundo milênio antes de Cristo, de Ebla, Mari, Nuzi, Ugarit, Suméria, Akkad. Pelos nomes, os patriarcas estão ligados aos amorreus, povo cujo núcleo se encontra na zona norte de Canaã, mas cuja presença histórica se nota em várias outras regiões, também porque são nômadas, pastores de gado miúdo e viviam em tendas. Aproximadamente a partir de 2500 a.C., penetraram na Babilônia, vindos do noroeste, do deserto da Síria, entre Palmira e o Eufrates. O seu movimento chegou até Ur dos Sumérios, nos finais do terceiro milênio. Depois de terem invadido o centro e o sul da Mesopotâmia, boa parte deles tornou-se sedentária. Mas alguns continuaram nômadas e seminômades nas regiões que lhes ofereciam pastagens para os rebanhos. Segundo a descrição do Gênesis, os patriarcas pertenceriam a esse grupo, pastores nômadas de gado miúdo. A presença de Abraão em Ur poderia associar-se às vagas de migrações de amorreus para a Suméria. E a migração de Abraão, de Ur para Ara, está de acordo com as condições históricas e geográficas em que ela é situada, levando também em linha de conta as duas rotas principais que ligavam Ur com Ara, ao longo dos dois grandes rios da Mesopotâmia. Abraão e os outros patriarcas aparecem como semitas descendentes dos amorreus que teriam entrado pacificamente em Canaã pelo século 19 ou 18 a.C. O facto de outros traços, nomes, costumes e deslocações se enquadrarem igualmente bem numa época mais recente da mesma geografia não obriga só por si a pensar uma proveniência diferente para os patriarcas. Realmente, as tradições do Gênesis não relacionam os patriarcas com os amorreus mas com os arameus, que só surgem nos textos cuneiformes pelo ano 1100 a.C. Mas é um anacronismo.
O narrador, que escrevia depois do século IX a.C., deu à região de procedência dos patriarcas bíblicos o novo nome com que era conhecida no tempo dele e dos seus leitores. O mesmo se diga das referências aos caldeus, 11,31, 15,7. Confronte com o JD 5,6 não encaixam no segundo milênio, pois são tribos aramaicas do sul da Mesopotâmia que só aparecem nos registros históricos neo-assírios no século IX a.C. e são desconhecidos da Bíblia antes do século VI a.C. A compilação final do livro do Gênesis pode ter acontecido entre o século VII e V a.C.